Boa tarde, gente linda, gente querida. Aí sexta-feira chegou, a gente passou a semana inteira juntinho, mas ainda tem esse pedaço da sexta-feira para a gente ficar junto, trocar opinião, trocar informação, aprender com o nosso entrevistado, Dr. Joper, que já está aqui no estúdio junto com o Luquinha, já cheio de perguntas aí no Face sobre o nosso assunto de hoje, que já já a gente vai contar para vocês. Bora nós para aquele toque de sexta-feira? Tem gente que chama de sorte, né? É uma opinião muito particular. Quem tem fé e Deus no coração não precisa de sorte, não. Ele é o que pode mudar e abençoar a sua vida a cada segundo, a cada instante que você peça ajuda ou precise dele. É simples assim, a sorte de uns é o milagre de outros. Essa é a diferença. E esse é o nosso toque de sexta-feira, dia de papo de sexta. Bora trabalhar, Pedrão? Tem gente que acredita na sorte, tem gente que acredita na fé. Pois Ou os dois, né? E às vezes, né, a gente tem essa visão diferenciada da mesma coisa, mas é tudo a mesma coisa, né? Deus cuidando da gente com um carinho muito especial no nosso dia a dia, isso é muito bacana, né? Boa tarde pra você, bora terminar essa semana bem junto e eu quero ouvir sua voz hoje no programa, por isso participe ao vivo. O contato ao vivo é 3922-1387. Eu já tô online, tô postando uma fotinho nossa aqui também com um convidado no facebook.com/Falando Nisso Band. Você pode perguntar também pra gente ali e participar das promoções, porque hoje é o último dia, hoje tem um sorteio desse kit tão bacana Band Vale com camiseta, CD, DVD e livro. É só curtir e compartilhar e você já vai estar concorrendo, como também esse kit da Cooper que a gente sempre fala aqui com muito gosto, porque eu, Solange Moraes, a gente gosta tanto desses produtos. Curtiu e compartilhou essa foto, você vai estar concorrendo no final do programa, então a gente fala quem foi o sortudo ou a sortuda. E uma coisa que fica bem legal a gente também falar para todo mundo é que quem participar de casa hoje não precisa falar o nome, não precisa identificar, porque infelizmente tem muito preconceito com o assunto de hoje, né, Sol? Pois é, a gente vai falar sobre doenças infecto-contagiosas, Luquinha. Tem muitas que a gente desconhece, algumas a gente conhece, outras não. Quais as formas de contaminação, como é que a gente pega tudo isso? Eu não sei, mas o Dr. Joper Fonseca, que é infectologista, obrigada, viu, doutor, por estar aqui com a gente nessa... Por que falar disso numa sexta-feira, Sol? Gente, vocês não têm noção do tanto de e-mail que a gente recebe de mulheres, principalmente, que contraem hepatite nos salões de beleza. É muito fácil a transmissão, doutor? Olha, a hepatite, é importante saber que existem vários tipos de vírus e cada um com seu potencial de transmissão. A hepatite A, por exemplo, ela é transmitida por via oral e fecal, ela não passa por esse caminho. Quando a gente fala desses vírus, a gente está pensando principalmente no vírus da hepatite B e no vírus da hepatite C. São sérios? São sérios. Então, assim, principalmente a hepatite B, ela tem uma transmissibilidade alta por via sexual, é a forma principal que nós temos no Brasil, né? Mas também em consultórios odontológicos, em manicures, onde você tem contato com material que não foi adequadamente processado, ele pode estar com vírus e passar de uma pessoa para outra. E é assim mesmo? Ou seja, se o alicate estiver infectado e eu fizer a unha e esse alicate me cortar, é num primeiro corte que se pega esse vírus? Não, a probabilidade de transmissão de qualquer doença, ela tem que ter sucesso nisso, né? Então, existe mecanismo de defesa que o organismo tem, mas a partir do momento que você entra em contato com o teu sangue, com aquele vírus, você tem um risco. Então, no caso da hepatite B, o risco é bastante elevado. Então, vamos fazer bastante alerta aí sobre algumas doenças, né, Luquinha? Pois é, Solange, eu tô com um amigo nosso aqui de Taubaté, ele é soro positivo e ele quer saber por que ele não pode emprestar, de repente, a escova de dente, que diz que o médico recomendou isso para ele. Não usar a mesma escova de dente de outras pessoas ou as pessoas usarem a escova de dente dele. Ele falou que não é algo que ele tem um costume, mas que de repente na casa dele, como não tem muita gente, às vezes a pessoa pode pegar sem querer. Por que isso põe em risco a vida das pessoas? Bom, esse hábito não é um hábito comum para qualquer situação, né? Não é a questão específica do HIV. Se eu fosse pensar no vírus, e vamos supor que fosse um paciente que já toma remédio, que tem uma carga viral indetectável, a probabilidade de ele transmitir o vírus através do compartilhamento de escova talvez seja até baixo, né? No entanto, existem uma infinidade de outras doenças, até doenças periodontais, infecções bacterianas, que passam com muito mais frequência. Então,
eu nem faço esse tipo de recomendação no consultório para o paciente, porque isso aqui acaba sendo uma coisa um pouco óbvia até, né? Mas não especificamente por conta do HIV. Ok, então. Temos uma pessoa na linha, Luquinha, mas não vai se identificar. Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo, minha linda. Pode falar com o Dr. Joper. Ai, que satisfatório. Nem sei se eu quero falar, só de falar com você é muito precioso. Obrigada, minha linda. Uma linda sexta-feira para você, viu? Igualmente, tá? Diga lá, meu amor. Tá. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Assim, por favor, como se diagnosticar logo de início o HIV? Quais os sintomas? A grande maioria das pessoas que têm o HIV não sabe que está infectada, né? Então, a forma de fazer o diagnóstico rápido é, se você teve uma situação de risco, fazer o exame pelo menos com 8 semanas, 2, 3 meses depois desse episódio. Então, essa é a única forma, porque os sintomas demoram muito a aparecer. Aqueles indivíduos que tiveram contato com o vírus e depois de 2 meses tiveram algum tipo de manifestação, é a grande minoria. Então, a pessoa acaba não sabendo que foi infectada. Qual é o tempo de incubação? Desde o contato? Existe uma coisa importante entre período de incubação, que é o tempo que a pessoa contrai e fica doente, que demora aí em torno de 6 anos, e o tempo de janela imunológica, que é o que ela deve estar perguntando, né? Que é em torno de 2 meses, de 2 a 3 meses. Período em que teve o contato com o vírus até detectar anticorpos no sangue. Ok, então. A gente está com uma pergunta aqui justamente sobre o HIV de uma pessoa que ela é soropositiva, é drogada e quer saber quais as consequências disso no organismo sendo soropositiva. Mas daqui a pouquinho a gente responde. Pois é, também tem um casal aqui que é soropositivo, estão tomando coquetel e eles querem saber se podem ou não ter filhos. Já já a gente responde, mas agora a gente fica muito bem informado com o jornalismo das notícias da redação. Mariano, vão contratar índio para fazer dança da chuva. Situação de emergência em alguns municípios por causa da estiagem. Em Minas Gerais são 150 municípios. Em São Paulo, a falta d'água já atinge 68 cidades. E o número de pessoas prejudicadas chega a quase, acreditem, gente, 14 milhões. E no interior, a população chega a brigar para encher galões e garrafas d'água. Acompanha aí. Este é o cenário que se tornou comum na casa de muitos paulistas. Louça acumulada na pia e roupa suja no cesto. Na casa de Maria do Carmo não é diferente. Ela está sem água há uma semana e se vira com o pouco que sobrou na caixa. Comida eu vou só esquentar, porque eu não vou nem fazer mais hoje, né? Não tem como, não vou ficar gastando, vai que não chega hoje. A situação no interior é tão dramática que moradores chegam a brigar por água. Essas imagens de celular mostram um caminhão-pipa abordado por manifestantes. Impedido de seguir viagem, o motorista teve que encher os baldes que as pessoas carregavam. Neste revendedor de água, os galões desapareceram minutos após a chegada da mercadoria. Meus galões acabou tudo. Eu tinha 50, não deu nem para brincar. A região é abastecida por 2 rios que dependem da vazão do sistema Cantareira, hoje com apenas 4,1% da capacidade. O governador de São Paulo disse que a água não vai acabar em novembro, como havia afirmado o secretário de Recursos Hídricos, e que não há nenhum impedimento legal para se utilizar a água do segundo volume morto. Geraldo Alckmin propôs ainda um novo esquema de bônus na conta para incentivar a economia de água. Que economizou 5%. 5% de redução da conta d'água. Se não chover, mas não vai acabar a água. Vai acabar uma reserva técnica e se acabar, há uma segunda reserva técnica muito maior. Pois é muito legal essa questão do bônus, agora vale mais a nossa consciência, viu, Luquinha? Outro dia eu vi uma mulher varrendo calçada com água e fui dar um toque para ela, ela me xingou de todos os nomes possíveis. Então, gente, é uma questão de consciência também. Enquanto não chove, não é só a questão de investimento da Sabesp, é desmatamento na Amazônia, é uma série de consequências aí que está provocando essa estiagem, então vamos fazer a nossa parte também, né?
E olha só, até que enfim uma notícia boa aí do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu a propaganda eleitoral na TV e no rádio não pode ter ataques. De acordo com o TSE, as propagandas gratuitas em cadeia nacional devem apresentar e debater propostas. A decisão foi tomada ontem, após a Corte atender um pedido da coligação do candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves. O tucano pediu para que fosse suspensa a propaganda de rádio da candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff. Ontem foi um pega, teve debate também no SBT às 6 horas da tarde, ninguém ouviu nenhuma proposta, foi só acusação, parecia briga de escola, Luquinha. Pois é, e aí a água continua acabando, as pessoas se pegando também fora na rua, e em segurança geral, o que a gente precisa mudar. Não estão falando, né, Solange? Estão só brigando, né? Deixa eu dar um toque para você que for viajar. As nossas estradas até que estão tranquilas. Só quem vai para Dutra e, de repente, saindo de São Paulo, ou também chegando em São Paulo, muito trânsito, mas já é esperado sexta-feira, isso sempre acontecer. Então, vá com paciência. A gente vai saber como que fica o tempo esse final de semana. Eu tenho aqui a temperatura máxima em São José dos Campos, chega a 36 graus. Não chove hoje, índice UV extremo, então é um dia de passar protetor solar. Amanhã em Aparecida a máxima chega a 38 graus, também a chuva não está prevista para sábado, mas domingo é dia de tirar os baldes para fora, viu gente? Para pegar essa aguinha que vai cair na noite em São Sebastião, a máxima é 38 graus, mas bora juntar água porque vai acabar, né? Então a gente já tem que ir reservando e tá esperado chuva, então para segunda-feira a gente começar a ir mais tranquilo, né? A gente vai rápido para o intervalo, mas eu quero lembrar você que domingo também é dia de você adiantar uma horinha para a gente viver algo que eu gosto bastante, que é o horário de verão. A Solange não gosta. Não gosto. A gente já volta, não sai daí.